Olá, bom dia a todos. Meu nome é Beatriz Freitas e junto com o João Gama, Rafael Augusto, Rodrigo Piccolo e Yasmin Simão, vamos falar sobre seleção sexual. Pode passar. Mas primeiro, vocês já repararam como algumas espécies possuem características aparentemente desvantajosas para sua própria sobrevivência? Por exemplo, a cauda ornamentada do pavão, que é encontrada apenas nos machos da espécie. Ela reduz a velocidade e a capacidade de voar, torna a ave mais visível e possui grande custo energético de ser mantida, deixando os animais mais suscetíveis à predação e diminuindo suas chances de sobrevivência. Mas então, por que a seleção natural não eliminou essa cauda? A resposta está na seleção sexual. Pode passar. Em seu livro A Origem das Espécies, Charles Darwin definiu a seleção sexual como a luta entre indivíduos de um sexo, ordinariamente ou geralmente os machos, para assegurar a posse de outro sexo. Ou seja, o processo da escolha de parceiros, onde algumas características nesses parceiros escolhidos podem ter algum efeito prejudicial à sua sobrevivência, mas são vantajosas no sentido de atrair o parceiro e deixar descendentes. Assim, a sobrevivência reduzida é compensada por fornecer maior vantagem reprodutiva. No caso do pavão, apesar dos problemas que a cauda pode trazer, as fêmeas preferem os machos com caudas longas e vistosas. E os machos com caudas curtas podem acabar tendo maior chance de não conseguirem se reproduzir. Pode passar. Resumindo, a seleção sexual é a explicação para o surgimento de características que dão aos organismos vantagem reprodutiva, mesmo elas nem sempre sendo vantajosas para a sua sobrevivência. Assim, a permanência de alguns fenótipos preferidos pelas fêmeas é favorecida, apesar de não acrescentarem nada em vantagem adaptativa. Logo, a seleção sexual pode produzir muitas diferenças no comportamento e na aparência tanto dos machos quanto das fêmeas, resultando no chamado dimorfismo sexual, que é a principal consequência da seleção sexual. O dimorfismo sexual é quando há a ocorrência de indivíduos do sexo masculino e feminino de uma espécie com caracteres físicos, ou seja, não sexuais, não são os órgãos sexuais, marcadamente distintos. Pode passar. Além do exemplo do pavão, a gente pode citar o leão, por exemplo, onde o macho possui juba e a fêmea não. O pato mandarim, onde o macho apresenta plumagem colorida e vibrante, enquanto a fêmea tem cores mais neutras. E o veado vermelho, que possui indivíduos masculinos com galhadas, enquanto as fêmeas não têm. Pode passar. Bom, a partir do que a Bia acabou de falar, a gente pode falar um pouco sobre as assimetrias na reprodução. O que são essas assimetrias? Elas são diferenças encontradas na reprodução sexuada, oriundas da dúvida em explicar as diferenças morfológicas das espécies. Ela foi formulada por Angus John Bateman em 1948 e ela foi aperfeiçoada por Robert Trivers em 1972. Essa dúvida sobre as assimetrias, ela surgiu a partir de tentar explicar que já que a seleção sexual ela explica as diferenças entre os sexos, ela deveria agir diferentemente entre eles. O Trivers, ele bolou uma teoria a partir do investimento parental, de que a maioria das ações da seleção sexual, elas estariam relacionadas ao investimento parental. Em suas palavras, os ovos ou gestações são mais dispendiosos do que o sêmen ejaculado. O investimento parental, ele consiste na energia e tempo gastos para construir um descendente e criá-lo. O investimento, ele aumenta o sucesso reprodutivo do descendente e diminui do genitor. Por exemplo, nos orangotangos, ele ocorre um encontro do macho com a fêmea, uma cópula de no máximo 15 minutos, e ambos os animais, eles seguem caminhos diferentes. Porém, se houver uma gravidez, a fêmea ela vai carregar o feto por 8 meses, o amamentará por 3 anos e o protegerá até que o descendente tenha 7 ou 8 anos de idade.
Já o pai, o começo e o fim do investimento parental são apenas algumas gramas de sêmen. Aí é que a gente vê o investimento parental. As fêmeas, elas costumam ter grande investimento parental, mesmo em situações onde o casal genitor não cria a sua prole. Diferentemente do caso do orangotango, que a mãe fica com um filho, a grande maioria dos animais, eles simplesmente copulam, têm os filhotes, mas eles não cuidam deles. Tá? Isso ocorre a partir da criação do ovo. O investimento parental da mãe, mesmo que os genitores não cuidem dos filhos, ele é grande na fêmea por causa da criação do ovo, onde o macho ele só despende o DNA e a fêmea ela fica responsável por criar um ovo grande e com bastante vitelo para fornecer nutrição para o feto e também a parte da desova. Como a gente tem um exemplo das tartarugas marinhas, onde nenhum dos genitores se mantém com suas proles, porém a mãe apresenta um maior investimento parental, já que ela é responsável pela construção dos ovos. Agora, a gente vai falar sobre os limites assimétricos. A partir do investimento parental, a gente pode compreender os limites assimétricos. Quando o genitor investe mais do que o outro em cada descendente, seu sucesso reprodutivo é limitado pelos recursos e o tempo, em comparação com o outro genitor, onde a limitação ocorre pelo número de parceiros. Por exemplo, em espécies onde os óvulos são mais dispendiosos do que o sêmen, o sucesso reprodutivo da fêmea ele vai ser pequeno e limitado pela produção do número de óvulos do que pelo número de machos para acasalamento. Já para os machos, o sucesso reprodutivo ele vai ser limitado pelo número de fêmeas para acasalamento do que pelo número de espermatozoides a produzir. Isso ocorre por conta da pressão que a reprodução sexual tende a impor em machos e fêmeas. Como consequência disso, a gente tem que os membros do sexo sujeito a uma forte seleção sexual, eles vão ser competitivos. E os membros do sexo sujeito a uma fraca seleção sexual, eles vão ser seletivos. A gente tem os exemplos aqui do tritão de pele rugosa e dos peixes marinha focinho grosso. Nos tritões de pele rugosa, os machos costumam ficar próximo ao lago no início do inverno para esperar as fêmeas para ocorrer a cópula. As fêmeas elas atraem os machos que estão sexualmente excitados e eles cruzam. As fêmeas depositam cerca de 300 ovos, um de cada vez, durante várias semanas ou alguns meses. Nesse caso, o investimento parental é maior para as fêmeas do que para os machos. Nesse sistema, os machos competem entre si para a reprodução, enquanto as fêmeas são mais seletivas. Nesse caso, a característica dos machos que falharam na cópula, elas tendem a desaparecer, enquanto o macho que teve sucesso e teve sucesso reprodutivo, as características dele tendem a continuar. Já nos peixes marinha focinho grosso, o processo é semelhante com o dos tritões, porém o sexo ele é invertido. Como assim? Os machos que vão possuir o maior investimento parental, já que as fêmeas elas vão liberar os ovos dentro de uma bolsa incubatória localizada no abdômen do peixe, e os machos vão ser responsáveis pela criação, fornecendo oxigênio e nutrientes até que os ovos eclodam. Então, as fêmeas, nesse sistema, as fêmeas elas vão competir entre si para a reprodução, enquanto os machos vão ser mais seletivos. Então, as características das fêmeas que falharam durante a cópula, elas tendem a desaparecer, enquanto dos que tiveram sucesso tendem a continuar. Pode passar. Completando aqui o que o João estava falando, eu vou falar um pouquinho sobre os dois tipos de seleção sexual. O primeiro é o intrasexual, onde tem a interação entre apenas um dos sexos, que geralmente é o macho, onde dois machos vão brigar, vão competir pelo acesso às fêmeas. E aí o sucesso reprodutivo aí vai ser a partir do combate e o vencedor vai poder copular. O outro
é a seleção sexual intersexual, onde ocorre interação entre os membros dos dois sexos, onde o do sexo competitivo vai tentar chamar a atenção de possíveis parceiros, cantando, dançando, se exibindo com cores brilhantes, geralmente, e aí o sucesso reprodutivo vai ser a escolha do parceiro, se ele vai aceitar ou não, dependendo do seu chamado. Agora, falando sobre a seleção sexual nos machos, os machos, eles terão vários tipos de seleção, como combate direto, a escolha da fêmea, a competição de espermatozoides e, em alguns casos, o infanticídio. Sobre o combate direto, ele vai ser um exemplo do intrasexual, que vai ocorrer quando machos eles podem monopolizar ou as fêmeas, ou acesso a elas, como território, recursos importantes, como lagos, ou territórios de alimentação ou sítios de refúgio. E esse tipo de seleção vai favorecer o surgimento de características, como no caso do veado, os chifres, eles vão ter força também. No caso dos leões marinhos, eles vão ter um tamanho corporal maior. Todas são características que vão favorecer a vantagem na hora do combate para conseguir a vitória e assim poder copular e perpetuar a espécie. A escolha pela fêmea, ela vai ser o exemplo da seleção intersexual. Nesse caso, os machos eles já não são capazes de monopolizar totalmente as fêmeas ou os territórios. E nesses casos, eles vão precisar chamar a atenção da fêmea e para poder copular. Foi um exemplo que a Bia deu no começo do pavão, onde ele vai tentar chamar a atenção da fêmea com um rabo, que é todo colorido. Também existem os cortejos, as danças e exibições. Em alguns casos, como também dos sapos, vai ter os sons, cantos de pássaro, isso tudo para gerar o acasalamento. Só que, nesse caso, a fêmea que vai escolher se ela vai querer um macho ou não depende só de uma vitória em uma competição de forças. Isso daí também favorece um pouco a fêmea, onde ela vai poder escolher os genes melhores. Existe uma teoria de que as exibições melhores, os melhores cortejos favorecem uma qualidade genética maior dos machos. Então, as fêmeas são atraídas mais para eles e conseguiram, assim, uma genética superior para poder passar para os seus descendentes. A competição dos espermatozoides. A seleção ela não termina depois da cópula. Então, mesmo depois do macho ter copulado, a seleção não para aí, porque não necessariamente a fêmea vai copular com apenas um macho. Então, se ela copular com 2 ou 3 machos em intervalos de tempo muito curto, vão ter espermatozoides de mais de um indivíduo dentro dela, e lá dentro, assim mesmo, vai ocorrer uma competição entre os espermatozoides. Com isso, vem surgindo algumas adaptações evolutivas, como indivíduos que têm uma maior produção de ejaculação. Então, pensando em questões numéricas, quanto mais espermatozoide você ejacular, maiores são as suas chances de um deles conseguir fecundar um óvulo. Existem machos também que ficam vigiando suas parceiras ou prolongam a cópula para diminuir a chance de aparecer um outro macho. Alguns depositam tampão ou aplicam feromônios que vão reduzir a atratividade da fêmea e assim também diminui a chance de outro macho chegar. E assim para tentar garantir que os seus espermatozoides vão fecundar o óvulo. Em alguns casos, existe
o infanticídio. Aí nisso aí vão entrar aspectos tanto de interesse próprio como hierárquicos. Um exemplo são os leões. Quando um leão novo entra num bando, ele vai brigar com outro leão macho que já estava no bando para tentar se tornar o líder. Caso ele perca, ele vai tentar procurar outro bando para se estabelecer. Mas caso ele vença, o leão que já estava vai sair e ele vai ter o acesso a todas as fêmeas desse bando. E para marcar seu território, ele vai copular com elas. Só que em alguns casos, as fêmeas elas já estão com filhotes e estão amamentando. Um filhote, ele demora 1 ano e meio, mais ou menos, para se tornar independente, e as fêmeas mais 8 meses depois disso para elas voltarem a ser reprodutivas. Então, o leão macho não vai querer esperar todo esse tempo. Então, ele acaba matando os filhotes que ainda estão amamentando para as fêmeas voltarem a ser reprodutivas mais rápido. Mas isso não acontece somente com os machos, não são os machos que causam infanticídio. Um exemplo é o suricato, onde a fêmea ela já volta a ser reprodutiva logo depois de dar à luz. Então, para o macho, não é uma vantagem matar os filhotes, porque a fêmea ela já vai ser reprodutiva. Ocorre mais o infanticídio entre as fêmeas. Uma mãe acaba matando os filhotes de outras para nível hierárquico também. Ocorre também em ratas fêmeas, que vão acabar matando o filhote de outras para tomar o ninho delas. Então, como disseram anteriormente, se formos supor que uma única inseminação ela libera em geral muito mais espermatozoide do que uma fêmea vai precisar para fecundar seus óvulos, e que o cruzamento expõe a fêmea a doenças e outros perigos, era imperceptível que uma fêmea ela poderia ganhar ao cruzar mais de uma vez, deixada sozinha com mais de um macho. Só que isso está errado, porque a escolha feminina, as fêmeas elas escolhem com quais machos querem acasalar, por quanto tempo elas querem acasalar e até mesmo qual espermatozoide vai fertilizar os seus óvulos. E nisso elas escolhem pela poliandria. Pode passar. Que seria o cruzamento múltiplo pelas fêmeas com múltiplos machos. E, na realidade, várias análises genéticas, elas têm revelado que as fêmeas, em muitas espécies de animais, elas cruzam mesmo com mais de um macho, resultando que, na natureza, a monogamia é um sistema de cruzamento raro. E até em algumas espécies de grilo fêmeas, elas deixam o seu cheiro nos machos para que elas possam evitá-los futuramente. E quanto mais diversificado geneticamente for os seus filhotes, menos provável será que eles sejam mortos pela mesma doença ou pelo mesmo parasita. Ou talvez também a competição de espermatozoide, que o Rodrigo disse anteriormente, pode aumentar a probabilidade que os espermatozoides que fecundam os óvulos sejam de qualidade genética alta. Pode passar. E então, quando a seleção sexual é mais forte para as fêmeas do que para os machos, o sexo sujeito à seleção sexual mais forte, ele deve ser mais competitivo e o outro deve ser mais exigente. Então, é provável que a seleção sexual seja mais forte para as fêmeas do que para os machos, quando eles fornecem um cuidado parental. Quando os pais cuidam dos filhos, o investimento parental masculino por descendente talvez seja comparável ao investimento parental feminino, ou até mesmo maior. As espécies com cuidado parental masculino, elas incluem humanos, muitos peixes, cerca de 5% de pererecas e mais de 90% das aves. Então, quando os machos eles realmente investem mais por descendentes do que as fêmeas, o acesso ao parceiro será um recurso limitante, assim, para as fêmeas. Como, por exemplo, nos machos de marinho focinho grosso, eles fornecem um cuidado parental e o macho tem uma malha incubadora, que o João falou anteriormente. Eles têm uma malha incubadora sobre o seu ventre e a fêmea ela
deposita seus ovos diretamente em cima ou dentro dessa estrutura, que vai suprir os ovos com oxigênio e nutrientes até eles eclodirem. Em consequência disso, o acesso ao espaço da incubadora do macho limita o sucesso reprodutivo da fêmea. Então, se a teoria da seleção sexual que desenvolvemos estiver correta, nesses peixes, as fêmeas elas devem competir pelo acesso aos parceiros e os machos vão ser muito mais exigentes. Pode passar. Bom, agora eu vou falar sobre a seleção sexual das plantas, onde existem 3 tópicos principais, que é a competição intrasexual por polimerização, a escolha da função feminina para os melhores gametas e o aborto seletivo de sementes. Pode passar. Bom, igual o Rodrigo falou sobre a competição de macho contra macho, existe isso também na planta. Só que ao invés de ser planta macho contra planta macho, são os gametas. São os gametófilos masculinos, que eles entram em uma espécie de arena de competição entre onde só aqueles mais adaptados conseguem chegar ao processo reprodutivo. Também existe a escolha da fêmea, que não é exatamente uma escolha, porque a planta não distingue entre maior característica, cor. Ela é um processo em que os tecidos maternos retraem e selecionam determinados grãos de pólen. E os tubos polínicos, bem como são capazes de abortar as sementes, que vai ser o próximo tópico, que é o aborto seletivo, que nada mais é do que que nesse caso são as funções maternas da planta que podem abortar sementes em desenvolvimento, devido, por exemplo, a defeitos observados nos embriões, como resultado de autocompatibilidade. Assim, o aborto seletivo pode ocorrer no sentido de eliminar embriões defeituosos ou até mesmo eliminar aqueles que não vão ter os genomas melhores, com os genomas mais parentais melhores. Pode passar. Bom, aqui eu coloquei 5 exemplos de plantas que são utilizadas nos estudos da seleção sexual de plantas, aonde a orquídea é a mais utilizada, já que dá para se ver melhor o sistema de seleção sexual na flor macho e com a flor fêmea. Tem uma diferença. Pode passar. Bom, gente, eu vou falar um pouco sobre a seleção sexual em humanos. E esse tipo de seleção, ele depende muito da relação entre a biologia e a cultura, que compreende o comportamento humano. Entretanto, para a gente poder analisar, os cientistas eles analisam tanto o comportamento quanto os estudos culturais. Porém, o comportamento ele não fornece meios para se ter uma inferência sobre como age a seleção sexual nos humanos. Já a cultura, ela apresenta características e padrões suficientes para analisar os atributos que ocorrem na seleção sexual. Além disso, a bioética ela não permite a maioria dos experimentos em humanos para identificar esses tipos de padrões. Então, a análise da seleção sexual ela depende muito da cultura, porque uma análise geral, assim como são feitas com os animais, ela não é favorável. Tá? Então, alguns exemplos de cultura, a gente tem como, por exemplo, na população Kipsigis, que faz parte da República do Quênia, onde o sucesso reprodutivo dos homens são aqueles homens que possuem 25 filhos. E o sucesso reprodutivo das mulheres são aqueles que possuem 10 filhos. Um outro exemplo também é dado a partir da interpretação de que o homem que vai ter o maior sucesso reprodutivo é aquele que for bem sucedido em um combate macho-macho. Só que não é um combate físico, né? É um combate cultural, um combate cultural e comportamental. Então, em resumo, a seleção sexual ela é complexa de análise porque depende muito da cultura. Tá? A gente não consegue analisar isso com base no comportamento como se analisa nos animais. Pode passar.
Então, essas são as nossas referências bibliográficas que a gente usou para esse trabalho. Pode passar, por favor. Esse aqui é o nosso questionário. Pode passar. Bom, muito obrigado pela apresentação, muito obrigado pela sua paciência. E é isso.